Êxodo capítulo 3, no versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o teu Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje mais um podcast abençoado para a sua vida, aonde Deus vai grandemente falar com vocês através do Espírito Santo. Moisés estava ali falando com Deus e Deus dando ordenanças a ele para que ele retirasse o povo de Israel da terra do Egito. E aí, amados, Moisés queria saber como que ele falaria com o povo de Israel. Quem é que está me enviando para retirar vocês da terra do Egito? E Deus se declara: você vai dizer o meu nome, eu sou o que sou. Deus, ele se identifica a Moisés como o eu sou, para que ele pudesse chegar ao povo de Israel e trazer o verdadeiro nome de Deus a essa nação que estava ali aprisionada. E nós vamos, amados, entender que Jesus, ele é o próprio o eu sou. A palavra fala em João capítulo 10, no versículo 30, Jesus, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Em 1 João capítulo 5, no versículo 20, a palavra de Deus fala assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Esse é o versículo 19. Versículo 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o próprio eu sou. Isso nós veremos aqui dentro da palavra do Senhor para a minha vida e a sua vida, porque quando Jesus diz eu e o Pai somos um, nós começamos a entender que Deus, o Pai, é o Criador dos céus e da terra, e Jesus também, Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo é a pedra de Israel. Jesus Cristo é o bom pastor, Jesus Cristo é o Senhor da glória, Jesus Cristo é para todos sempre, Jesus Cristo é imutável, Jesus Cristo é a pedra de tropeço e a rocha de escândalo. Jesus Cristo é a luz do mundo, Jesus Cristo é o juiz, Jesus Cristo é o único Salvador, Jesus Cristo é o Rei de Israel, Jesus Cristo é o primeiro e o último, Jesus Cristo é o único Senhor, Jesus Cristo é o Redentor, Jesus Cristo virá em fogo, Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, Jesus Cristo
é Deus bendito eternamente. Jesus Cristo é chamado de Eu Sou. E Jesus, ele se declara 7 vezes dentro da palavra do Senhor que ele é o Eu Sou. E nós vamos ver aqui, porque Jesus ele declara: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus ele deixa claro para nós, amados, ele não deixa nenhuma confusão para nós. Jesus ele é a porta das ovelhas, ele é bem claro, para que eu e vocês não tenhamos dúvida de maneira alguma no poder, na majestade, na glória do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, em nossas vidas. E é esse entendimento que você começa a ter através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo traz a certeza como é bom servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo como o nosso único, exclusivo Salvador, aceitá-lo, meu irmão, minha irmã, que realmente Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. E nós tendo essa certeza, meu irmão, minha irmã, e nós seguiremos o caminho do Senhor, seguiremos Ele verdadeiramente em nossas vidas. E a palavra diz aqui para nós, em João capítulo 8, no versículo 12, a palavra é bem clara para mim e para vocês. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha, Jesus, amados, ele chega para mim e para vocês colocando verdadeiramente que ele é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Olha só, amados, a palavra fala aqui em João capítulo 1, no versículo 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E nós, sabendo que ele é a luz que nos caminha, a palavra fala também que Deus é a lâmpada para os nossos pés. Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Em João também, capítulo 9, no versículo 5, a palavra, o Senhor Jesus disse assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Como eu e vocês podemos andar na escuridão? Não podemos andar na escuridão, nós tropeçamos, na escuridão nós nos perdemos, na escuridão estamos cegos, e quando estamos na escuridão, até a nossa própria sombra nos abandona. Quando você está na escuridão, você não consegue nem enxergar a sua sombra te abandona, você está sozinho. Mas quando nós estamos com a luz no mundo, quando nós estamos com a luz, amados, tudo fica maravilhoso para nós. Tudo é abençoador. Jesus ele coloca: olha, eu sou a luz do mundo. Enquanto vocês estiverem comigo, vocês caminharão, vocês seguirão em frente, vocês serão vencedores, vocês conquistarão as vitórias. Mas nós temos que estar com a luz do mundo. Quando nós estamos com a luz do mundo, a nossa sombra, ela já aparece, ela volta para nós. Quando nós somos a luz do mundo, porque nós temos a luz do mundo, todos querem ficar ao nosso redor. Por isso que Jesus falou: vocês são a luz do mundo, vocês são o sol da terra. O eu sou é Ele. O próprio Deus, Jesus sendo o próprio Deus, fala comigo, com vocês: olha, vocês são a luz do mundo, porque Jesus está dentro de mim e de vocês, está conosco, amados. A palavra fala aqui também em João capítulo 6,
no versículo 35, vamos ler aqui. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é este: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Deus, amados, enviou o seu Filho Jesus Cristo, Jesus com toda a autoridade, sendo o próprio Deus, para vir nos resgatar. E Jesus deixa claro: olha, todo aquele que o Pai me der, colocar em minhas mãos, eu não perderei. A palavra fala que antes que Deus nos chamou, né? Na verdade, Deus é que nos escolheu, mas a palavra diz que antes que nós amássemos a Deus, Deus nos amou primeiro. É Deus que nos escolheu, é Deus que nos colocou nas mãos do Senhor Jesus Cristo, para que nós aceitássemos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador. E aceitando Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, nós nos tornamos legitimamente filhos de Deus. Somos filhos legítimos de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo, e através que somos selados com o Espírito Santo, o maligno não tem poder sobre nós. Louvado seja Deus! O maligno não pode tocar em mim e vocês de maneira nenhuma. E aí nós glorificamos a Deus, amados, porque o mal não pode nos tocar de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque o eu sou é que está comigo e com vocês. Aqui, continuando no versículo 45, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Você ouve esse chamado de Deus e vai até Jesus, como você está ouvindo agora essa mensagem, através desse podcast. Você tem que ir, amados, seguir agora através dessa palavra, seguir o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, aceitá-lo, pedir para que Ele escreva o seu nome no livro da vida. No versículo 46, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, e esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você crê no Senhor Jesus? Você aceita Ele como único, exclusivo Salvador? Então aí, amados, você vai ter a vida eterna. E Jesus, ele fala aqui no versículo 48, eu sou o pão da vida. O eu sou é o mesmo eu sou que falou com Moisés. O mesmo eu sou agora está falando comigo, com vocês. Porque Jesus, repito, deixou claro: eu e o Pai somos uma unidade, e nós temos que fazer parte dessa unidade, amados, estarmos juntos com o Pai e o Filho. A palavra fala em João capítulo 10, no versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Olha só, o Senhor deixa claro
que nós acharemos pastagens, nós teremos do bom e do melhor se nós passarmos por essa porta que é Jesus Cristo. Ele se declara, Ele é a porta certa, Ele é a porta correta, eu sou a porta das ovelhas, Ele é a porta estreita, meu irmão, minha irmã, que nós devemos passar, porque a porta larga leva à perdição e a porta estreita nos leva à salvação da vida eterna. Em nome de Jesus. E eu e vocês não podemos ter dúvida de maneira alguma, porque Jesus, Ele é a porta das ovelhas que existia em Jerusalém. Ele é a porta profética para nós dos dias de hoje, pois aquela porta apontava para o próprio Jesus Cristo, que se apresentou dizendo para vocês e para mim: eu sou a porta das ovelhas. Olha só, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é a porta que dá acesso a Deus. Jesus Cristo é a porta de entrada no paraíso de Deus. Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, que diz lá em Salmos 23. Olha só, nós não podemos perder as nossas bênçãos, as nossas vitórias. Jesus também, ele diz: eu sou o bom pastor. Aqui em João capítulo 10, no versículo 11, Jesus, ele fala: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 14 ele fala: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Amados, quando nós vemos um pastor aqui da terra chamar as suas ovelhas, elas vêm todas correndo. E quando chega outra pessoa e chama as ovelhas, elas não dão nem atenção, porque esses sim são os salteadores, são os mentirosos, são os mercenários que querem enganar as ovelhas, porque o bom pastor leva as ovelhas para o bom pasto. Jesus também, ele é o maior pastor, tanto aqui na terra como no céu. E Jesus, ele quer nos levar aos bons pastos, e ele está chamando eu e você para seguir ele. O eu sou está nos convocando, amados, para seguirmos a ele e não tomarmos outro caminho de maneira alguma e ficarmos firmes. A palavra fala também, meu irmão, minha irmã, que Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele deixa claro isso para nós, que ele pode nos ressuscitar no último dia, para nos dar a vida eterna no céu. E eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos que querer ressuscitar, como Jesus ressuscitou a Lázaro. Ele pode ressuscitar, Jesus ainda tem ressuscitado mortos aqui. Pessoas que muitas vezes já estão mortas e Jesus tem ressuscitado, tanto carnalmente como espiritualmente. E João capítulo 11, no versículo 25, a palavra fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Nós temos que crer, amados. O homem precisa crer que Jesus tem a solução para todos os problemas. Quando Marta expôs a dificuldade que era irmã de Lázaro e achou que não tinha mais jeito, Jesus lhe respondeu: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que acreditar nas suas promessas, naquilo que ele tem falado. E quando Jesus dá uma ordem: sai para fora, Lázaro, da tumba, Lázaro sai. E Jesus, ao ressuscitar Lázaro, Jesus provou que tem solução para tudo, inclusive para a morte. Existe um ditado, popular, que as pessoas dizem: tem jeito para tudo, só para
a morte que não. Mas Jesus, ele vem pela contramão e mostra que tem solução para a morte, sim. Ele é a vida. Ele é a vida eterna. Ele tem ressuscitado os mortos ainda, meu irmão, minha irmã. Pode ter essa certeza. E ele tem também ressuscitado os mortos espiritualmente. Tem ressuscitado a vida também. A palavra fala, lá em Lucas capítulo 1, no versículo 37, que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus nada é impossível, meu irmão, minha irmã. Deus pode fazer milagres sobrenaturais, mas você precisa ter verdadeiramente Jesus, o eu sou, na sua vida. Você precisa ter, a sua família precisa ter. Você não pode deixar de maneira alguma de abandonar essa verdade que Jesus tem trazido hoje para nós. Jesus, ele disse em João capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ninguém chegará ao céu se não for através de Jesus. Ninguém chegará ao Pai se não for através de Jesus. Ele deixa claro, eu sou o caminho. Jesus não é um caminho, ele é o caminho verdadeiro, o caminho certo, o caminho correto a seguirmos, amados. E nós não podemos desistir de maneira alguma. Jesus Cristo, o grande eu sou, faz mais uma grande afirmação dizendo, eu sou o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é o percurso que fazemos entre a origem e o destino. Quando alguém quer ir a algum lugar, a preocupação é qual o caminho ou estrada que deve pegar para chegar ao destino que almeja. Jesus Cristo é o caminho verdadeiro que nos leva até o Pai. Ele é o caminho que nos conduz até o céu. Não existe outro caminho, não existe outra alternativa, não existe encurtar caminho, não existe GPS para chegar ao céu, amados. Existe Jesus Cristo. Esse é o eu sou, o nosso caminho, o caminho verdadeiro. Ele deixa claro, como Deus deixou claro a Moisés. Olha, Moisés, diga ao povo, eu sou o que sou. Isso basta para mim, para vocês. O que foi falado para Moisés já bastou. Moisés entendeu e Jesus, ele deixa claro, eu sou o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Bispo Moacir, me explica isso melhor. Amados, existe o Pai, Deus, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Essa trindade que é uma unidade, um mesmo corpo, mas três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando chegaram para Jesus e falaram, qual é o maior mandamento, mestre? E Jesus disse, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Mas Jesus, ele se colocando aqui como servo nosso, Jesus desceu da sua glória, da sua majestade, do seu reinado, largou tudo para vir para a terra, se fazer 100% homem e 100% Deus, para nos salvar, nos resgatar das garras de Satanás, nos resgatar, derrotar a morte não tem mais poder sobre a minha vida.
por causa de Jesus. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou de corpo e espírito. Jesus chega para a morte e fala: cadê, morte, o seu aguilhão? Cadê, morte, o seu poder? Olha, eu estou aqui ressuscitado de corpo e espírito. Jesus vence a morte. E agora, meu irmão, minha irmã, quem aceita Jesus Cristo, quem aceita o eu sou, nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso Salvador, quando você pede para o Senhor Jesus Cristo escrever seu nome no livro da vida, nós seremos salvos. Jesus habita dentro de nós, o Pai habita dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós, meu irmão, minha irmã, somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, nós conquistamos esse caminho certo, correto, para uma vida eterna no céu. Jesus, ele fala: eu sou a videira verdadeira. Está aqui em João capítulo 15, no versículo 1. Jesus, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Deus é o lavrador. Deus é, meu irmão, minha irmã, o dono de tudo, de toda a terra, de todo o universo. E nós temos que entender, aleluia, entender que a videira é um arbusto que produz as uvas, e existem numerosíssimas espécies de videiras. E é por isso que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Em meio a tantas espécies de videiras que existem, Jesus é a videira verdadeira. Já existiram muitos profetas verdadeiros, mas Jesus Cristo é o profeta verdadeiro. Já existiram muitos mestres importantes na história, mas Jesus Cristo é o verdadeiro mestre. Já existiram e existem no mundo muitos líderes importantes, mas Jesus Cristo é o líder verdadeiro. Já existiram muitos apóstolos importantes, mas Jesus Cristo é o apóstolo verdadeiro. Já existiram muitos sacerdotes na história, mas Jesus Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote eterno. Já existiram muitos verdadeiros Senhor dos senhores, mas Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor dos senhores. Já existiram muitos reis importantes na história, mas Jesus Cristo é o verdadeiro Rei dos reis. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, é um alerta para que todos os crentes saibam discernir bem o falso do verdadeiro. Amados, que agora você possa, através do Espírito Santo de Deus, ter entendido que o eu sou lá do Antigo Testamento, o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, é o próprio eu sou que Jesus Cristo está dizendo. Eu e o Pai somos um. Jesus deixou claro: eu sou o Pai, eu sou o Filho, eu sou o Espírito Santo. Aceite agora Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, como seu único exclusivo Salvador. Declare essas palavras que eu vou dizer agora, para que a palavra se cumpra verdadeiramente em nossas vidas. A palavra, ela é clara para mim e para vocês. Romanos capítulo 10, no versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, declare comigo agora, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, essas palavras. Diga assim: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus Cristo,
escreve o meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Amém, amados? A partir de agora você cumpriu tudo aquilo que a palavra diz. Agora o seu nome está escrito no livro da vida. E quando nós chegarmos ao céu, Jesus Cristo, eu tenho certeza, Ele é o juiz. Mas eu tenho essa certeza que Ele há de julgar os vivos e os mortos, conforme a palavra fala. Mas quando chegarmos lá, Jesus vai ver que você aceitou Ele de coração. Aceitou Ele verdadeiramente como Filho de Deus. Aceitou Ele. Pediu para escrever o seu nome no livro da vida e agora está escrito. E creu que Deus o ressuscitou dos mortos. E Jesus vive e viverá eternamente. E nós viveremos com Ele eternamente lá no céu. Jesus está às portas, está voltando para buscar a sua igreja, o seu povo, a todos aqueles que aceitam Ele como o único exclusivo Salvador, como você declarou agora. Passe essa mensagem, esse podcast para outras pessoas, para que muito mais vidas possam ser salvas. Ajude a Jesus nessa obra. Semeie essa palavra. A palavra não é minha, a palavra é de Deus, é de Jesus. E essa palavra foi trazida através do Espírito Santo de Deus. Então semeie, amados, essa mensagem para outras pessoas, para que muito mais vidas possam ser salvas em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amados, eu sou o Bispo Moacir Souza da Igreja da Aliança com Deus, que vocês possam também nos acompanhar no nosso podcast sempre, né? Que você deixe a sua curtida, que você, nos acompanhe, siga os nossos podcasts e que você também possa nos acompanhar no nosso canal do YouTube, Igreja da Aliança com Deus, youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Que você deixe seu like, deixe a sua curtida, toque no sininho, para que todas as vezes que você estiver nos acompanhando, você receba as nossas mensagens, os nossos vídeos através do YouTube e também do podcast, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.